como o grande mestre, seu universo dá, hás de sempre amá-lo, aos fiéis valer, e as bênçãos celestes de Deus receber. Para ser santo, tempo has de encontrar a sós com teu mestre, muito frequente está. Teu olhar bem fito, nele sempre ter, teus atos provando seu grande poder. Para seres forte, tempo has de buscar ao mestre seguindo por um dia, no gozo ou tristeza, sempre obedecer aos seus bons conselhos, com fé recorrer. Para seres útil, tempo has de guardar, ser calmo e paciente em todo lugar, ter a sua graça e mostrar amor, contente e submisso aos pés do Senhor. Olá, amigos de estudos bíblicos. Nós estamos muito contentes porque a Escola Dominical Online tem alcançado muitos lugares, muitas pessoas e tem feito bem a cada uma delas e elas têm começado a ter uma intimidade com Deus. Que o nosso propósito é que possamos ter uma intimidade com Deus. Deus falando através da Bíblia conosco e nós conversando com Ele através da oração. E hoje eu quero convidá-los, você que chega agora, seja bem-vindo, você que já também está há tempos, para abrirem as suas Bíblias hoje lá no Velho Testamento. Nós vamos ler o livro de Levíticos. Levíticos, capítulo 19. Então eu gostaria de convidá-lo a abrir a sua Bíblia em Levítico. Então, relembrando, Gênesis, Êxodo, Levítico, terceiro livro, capítulo 19. E nós vamos estudar hoje. Você é santo? Você é santo? Bíblia aberta, então vamos ler o texto. Não vamos ler todo o capítulo ainda, vamos ler apenas alguns versículos. Começando pelo segundo versículo de Levítico 19. Sede santos, porque eu, o Deus de vocês, sou santo. E ainda vou ler caminhando, sobrevoando, o capítulo, agora no versículo 17 e 18. 17 e 18. Não guardem ódio contra o seu irmão no coração. Antes repreendam com franqueza o seu próximo para que, por causa dele, não sofram as consequências de um pecado. Não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um o seu próximo como a si mesmo. Quem está a falar? Eu sou o Senhor, é o nosso Deus. Bíblia lida, vamos pedir a Deus a orientação, a direção do estudo de hoje. Oremos. Como é bom, ó Pai, nós lemos a Tua palavra todos os dias. E todos os dias o Senhor tem falado conosco, tem nos dado crescimento espiritual, temos sentido a nossa intimidade cada vez maior contigo, a Tua presença real em nossas vidas. E agora nós estamos juntos para estudar a Bíblia. Vem falar conosco, vem me usar como um instrumento. Nos dê o alimento espiritual, nos fortaleça e seja com todos aqueles que estão agora a participar do estudo. Oramos e oramos em nome de Jesus. Amém. Você é santo? Quando estava a preparar o estudo para nossa escola dominical online,
Eu me lembrei do cantor Fernandinho, né, um cantor gospel, famoso brasileiro, e uma frase na sua música chamou a atenção. E ele diz: tudo o que eu quero é ser santo, santo como tu. Tudo o que eu quero é ser livre, livre para te servir. A santidade nos leva a capacitar a viver uma vida de serviço. E mais no século passado, o C.S. Lewis, esse escritor inglês, ele colocou para nós uma frase que fala a este momento do nosso estudo. Quanto mais santo o homem se torna, veja bem, quanto mais santo o homem se torna, mais ele chora pela impureza que permanece nele. Quanto mais santo o homem se torna, mais ele chora pela impureza que permanece nele. Por isso, é importante a gente trabalhar no livro de Levítico. O livro de Levítico é um livro que trabalha as leis, as orientações de Deus, especificamente lembra a um dos filhos de Jacó, Levi, que foi escolhido para servir a Deus. A tribo dos levitas não receberam nenhuma propriedade em si. Eles estavam espalhados por Israel e ele tinha a obrigação de levar o povo a servir a Deus e a viver uma vida de santidade dentro do Senhor. E nesse livro, quando você lê, no capítulo 19, há uma repetição dos mandamentos dados por Deus a Moisés no Monte Sinai. Moisés recebeu, ficou 40 dias no Monte Sinai e recebeu a lei de Deus, recebeu os 10 mandamentos. Foram escritos pelo próprio Deus nas tábuas de pedra. E para que o povo tivesse uma vida santa. E esse capítulo é chamado por muitos estudiosos como um código de santidade. E a partir, melhor dizendo, capítulo 17 até o 26, quando você for ler depois com mais tempo, você vai ver que aí está colocado um código de santidade que Deus requer do homem. Por isso, a pergunta hoje feita a nós é: você é santo? Vamos entender, nós quando falamos em santo, pensamos em pessoas que foram boas, piedosas, somente elas, mas a Bíblia coloca que todos aqueles que servem a Deus são santos, todos. E santo, essa palavrinha vem do grego, hagios, ou do hebraico, kadosh, que nessas duas línguas originais, porque nós sabemos que o Velho Testamento, uma parte foi escrita, o Velho, em hebraico, teve aramaico também nele, e uma parte em grego, que é o Novo Testamento. E ambos falam que nós devemos ser separados, nós devemos ser puros. Então, o que é santidade, biblicamente falando? É aquela pessoa separada para Deus, separada por Deus. E ela tem todo um cuidado moral e ético no seu comportamento, no seu falar, na sua vida. E há uma orientação da Bíblia a nós, que nós devemos nos santificar, cada dia mais viver uma vida limpa, uma vida santa, uma vida pura diante de Deus. Então é impossível, quando nós temos a experiência com Jesus Cristo, Ele passa a ser o Senhor, dono da nossa vida, o Espírito Santo passa a morar em nós, nós vamos sendo limpos, vamos sendo purificados, vivendo essa vida separada de santidade, porque agora nós queremos agradar o nosso próprio Deus. E o povo de Israel era chamado para essa vida de santidade, separado para servir a Deus, e eles eram chamados, e eles tinham ali o tabernáculo, onde eles expressavam, principalmente no deserto, o tabernáculo foi estendido ali, o povo acompanhava a arca da aliança, e ali tinha o tabernáculo e os sacerdotes, especificamente os levitas, estavam ali para auxiliar o povo a servir a Deus. E em Levíticos capítulo 27, já começa a dar ênfase a nós. Você é santo? E a gente vê que nós somos santos. Temos uma vida separada para servir a Deus. E nós vamos cada dia mais melhorando, nos aperfeiçoando. E Levíticos capítulo 20, o versículo 7 traz: santos sereis, é o mandamento de Deus, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Nós temos intimidade com Deus santo, que nos santifica e quer que a gente tenha uma vida limpa, uma vida separada, uma vida pura. E isso
Eu li Levíticos capítulo 19, 2 novamente, e agora Levíticos capítulo 20, versículo 7. Santificai-vos. Aí nós percebemos a ordem de Deus, é o imperativo, santificai-vos e sede santos. Aí o imperativo falando, porque o Senhor vosso Deus, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Nós temos intimidade com Deus Santo, que nos santifica, por isso nós temos a santidade dada por Ele, em especial pela presença do Espírito Santo em nós. E nós começamos a aprender que há uma ênfase a termos um relacionamento respeitoso. Por isso que quando nós vamos nos achegar a Deus em oração, nós pedimos perdão pelos nossos pecados. Então é importante, antes de ler a Bíblia, nos lavarmos na presença de Deus. Assim como nós lavamos os nossos corpos diariamente para tirar toda a sujeira que está presente nele, nós fazemos também com a nossa vida espiritual. E aí nós nos colocamos com respeito, pedimos perdão pelos pecados, nos purificando, fazemos a nossa confissão diária a Deus e Ele nos perdoa, nos purifica e nos prepara para a intimidade com Ele. Por quê? Eu sou o Senhor, ou seja, eu sou o dono da sua vida. Eu sou aquele que dirige, aquele que controla, Ele controla o seu ser. Eu sou o Senhor vosso Deus. E essa expressão ocorre 16 vezes. E nós sabemos quando há redundância, a repetição a linguagem, né? Figura de linguagem, é para dar ênfase à importância. Nós temos diariamente nos preocupados com essa vida de santidade, de ser santo diante de Deus, que é um Deus santo. Agora observemos que a própria natureza de Deus impõe nesse relacionamento, porque Deus é puro, Deus é santo. Não há impureza nenhuma em Deus, na sua essência. E aprendemos isso em Levíticos capítulo 11, no versículo 44 e 45. Olha a ênfase dada aí. Porque eu sou o Senhor vosso Deus, portanto vós vos santificareis e sereis santos, porque eu sou santo, e não vos contamineis com nenhum réptil que se arrasta sobre a terra. Nada pode atrapalhar a nossa íntima relação com Deus, nada pode nos corromper. Não podemos viver em corrupção, não podemos ter intimidade com Deus nessa prática. E ainda no versículo 45, porque eu sou o Senhor que vos fiz subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus e para que sejais santos, porque eu sou santo. Então nós temos que ter uma vida íntima com Deus em santidade, em limpeza, em purificação. Deus não aceita nenhuma oração que seja feita se nós estivermos sujos, imundos, em pecado. E aprendemos também que a santidade, ela traz uma vida prática, uma vida comportamental, e nós estamos sempre atentos à ética, porque o nosso Deus é ético, e o nosso Deus também está atento à moral. Então nós, como cristãos, temos uma vida ética e de moral, e coerente com os mandamentos do Senhor. Nós só podemos falar algo que é real em nós. E quando nós falamos do amor de Deus em nós, é porque nós amamos a Deus sobre todas as coisas, amamos ao próximo como a si mesmo. E quando nós vivemos nessa intimidade com Deus, Ele nos santifica, nos purifica e a nossa vida é limpa. Os nossos comportamentos são comportamentos agradáveis a Deus em santidade. Por isso, você é santo. Nós aprendemos que somos. Nós que somos íntimos de Deus, temos uma vida santa, uma vida limpa, uma vida agradável a Deus. Por quê? Em primeiro lugar, nós temos essa santidade na vivência familiar. Nós mostramos essa santidade, essa limpeza, essa purificação diante de Deus, essa vida separada para Deus, no nosso comportamento, na nossa vida em família. E a orientação dada em Levítico capítulo 19, 3, ao povo de Israel em seu período e a nós também no tempo presente, que nós somos o povo de Deus. O povo físico era Israel, é Israel, mas o povo espiritual, nós somos o Israel espiritual. A igreja é o Israel espiritual de Deus. E ele coloca para nós em Levítico 19, 3, cada um respeitará sua mãe e seu pai. Os mandamentos, né? O mandamento é honra teu pai e tua mãe, para que você tenha uma vida abençoada na terra. Vivemos um momento em que os pais são tratados de uma forma que não
não agrada o Senhor Deus. E ele cobra das pessoas que não tratam seus pais e mães adequadamente. E é interessante que no lar nós refletimos se nós somos íntimos de Deus, nós vivemos uma vida de santidade, limpa diante dele, porque a intimidade com Deus vai me trabalhando para eu também ter essa vida limpa, santa, no seio familiar. E é interessante porque dentro dos nossos templos religiosos, das nossas reuniões, comunidades, é muito fácil apresentar uma vida religiosa. Agora, dentro de casa é que nós sabemos se de fato somos ou não. E aí as pessoas, em santidade, elas evidenciam, mostram dentro de casa, evidenciam nas suas palavras, no tratamento com seus pais, com seus irmãos, no tratamento família, com sua nora, com a sua sogra e nas atitudes. Né? Nós falamos e vivemos aquilo que nós professamos crer nos nossos templos, nas nossas religiões e assim por diante. E apresenta-se aí para nós, eu até me adiantei, o 5º mandamento, que aponta isso, a importância. Honra teu pai, valorize teu pai, trate bem teu pai e tua mãe, para que você tenha uma vida longa na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Ele abençoa. Então, cuidado com os tratamentos. Nós temos visto uma geração nova totalmente maltratando seus pais. Nós temos visto uma geração que não respeita o pai, não respeita a mãe, não respeita as pessoas, não respeita a família. E, tragicamente, a Bíblia coloca aí que as consequências que virão. Se quer ter uma vida abençoada na terra, uma vida agradável a Deus em santidade, respeite o seu pai na vivência familiar. Mas não é só o texto que a gente leu aqui de Êxodo, mas nós vamos para Deuteronômio, que são Moisés, os seus discursos, relembrando o comportamento do povo que iria entrar na terra prometida. Honra teu pai e tua mãe, como te ordenou o Senhor, o teu Deus, para que tenha vida longa e tudo te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Os pais que não trabalham com seus filhos, não orientam os seus filhos, deixam os seus filhos agirem da forma que estão agindo, né, agredindo seus pais com palavras, às vezes com atitudes, eles estão pecando contra Deus. Porque a orientação, os pais devem orientar os filhos a amarem seus pais, para que eles também orientem os filhos que virão a amarem a pessoa deles, para que a família seja abençoada por Deus. Observemos que a Bíblia coloca, né, essa vida de santidade limpa, pura, e a pessoa que está em intimidade com Deus é purificada e é usada e vive eticamente, vive moralmente. A Bíblia mostra os deveres para cada membro da família. E olha em Efésios capítulo 5, versículo 24. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Quando nós olhamos para o lar, o homem é o líder. O bom líder é aquele que sabe para onde vai e como levar a esposa. E junto dele, porque a mulher foi tirada não da cabeça para dominar o homem, nem dos pés para ser pisada pelo homem. A mulher foi tirada da costela. Esta, afinal, a maior declaração de amor de Adão para Eva foi esta, afinal, é osso dos meus ossos, carne da minha carne. E dentro da relação familiar existe uma ordem. Não é que o homem é superior à mulher de maneira nenhuma, mas ele é chamado a ser o líder. E as mulheres submissas aos seus maridos. E em Efésios 5, 25 coloca, submissão, ou seja, está sob a missão. A tarefa da mulher é muito difícil porque ela dá suporte ao marido, ela auxilia o marido na missão, ela é auxiliadora do marido nessa missão de trabalhar o seu lar, para que haja harmonia no lar. Mas veja bem, o marido lidera, mas ele tem uma ordem dada por Deus. Maridos, amem suas mulheres. Mas quando a gente lê o texto original, Efésios 5, 25, é o grego. E na língua grega nós temos 3 palavrinhas para falar de amor. Nós temos a palavrinha eros, que deu erótica, o amor sexual. Filia, que é o amor fraternal. Mas nesse texto não está nem eros e nem filia. Nesse texto está ágape. O que é o ágape? É o amor sacrificial. Se for necessário, é o mesmo amor que Cristo teve para conosco. Amou-nos tanto que deu a sua vida, morreu por nós. E a mesma coisa é pedido aos maridos. Amem sua esposa a ponto de você dar a própria vida por ela.
Nenhuma mulher terá dificuldade nenhuma de estar no lar, auxiliando o marido, ali junto, dando suporte na sua liderança, se ela souber que o marido a ama a tal ponto de dar a vida por ela. Isso é o que é colocado no texto. Veja bem aí, maridos amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. Então, os filhos devem honrar os pais e mães, os pais e as mães, e os maridos devem assumir a liderança do lar, e as mulheres junto com ele ali, e recebendo dele o amor, que se for necessário dar a vida por ela. Então, a harmonia no lar, quando cada um assume o seu papel. Não existe diferença nenhuma entre homem e mulher, são iguais. Apenas para que haja harmonia naquela sociedade ali, na célula máter da sociedade, segundo Max Weber, o sociólogo, tem que haver esse papel de cada um. E se houver realmente cada um funcionar de acordo com a vontade de Deus, o lar é abençoado. E ele vai mais ainda em Colossenses capítulo 3, versículos 18 a 19. Então, a santidade na vivência familiar. Esposas, sejam solícitas para com vossos maridos, como convém ao Senhor. Maridos, amai vossas esposas e não sejais grosseiros para com ela. É terrível porque vivemos numa sociedade em que a violência familiar tem sido muito grande. Observamos que o feminicídio está aí presente na sociedade, não só no Brasil, mas em nível mundial. Mas especificamente falando a nós, a violência familiar. Mulheres têm sido mortas. Aí nós temos até a delegacia da mulher, para proteger a mulher, porque falta realmente no lar cumprir o mandamento de Deus, a vivência com Deus, falta a intimidade com Deus. O marido e a mulher que têm intimidade com Deus, eles vivem uma vida abençoada, e os filhos do mesmo modo. Agora observem bem, ainda colocado aos filhos. Olha o que fala a palavra de Deus em Colossenses capítulo 3, o versículo 20. Filhos, obedeçam seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Hoje estamos a observar crianças obedientes, mal educadas. Eu, como professor nas escolas, sofri muito com esse mau comportamento. E muitas vezes eu até chamava os pais para conversar em relação àquele aluno, e eu ficava horrorizado porque os pais eram piores que os filhos. Então até eu trabalhava com eles, porque trabalhando o lado emocional, psicológico com eles, porque os pais eram piores. Então a gente vive na sociedade, a família enfrenta grandes problemas. Por quê? Porque os pais não assumem os seus papéis de pai e mãe, e os filhos não aprendem a obedecer os seus pais, a obediência. Né? E isso nós que somos do século passado, nós tínhamos aquele ato de respeito e até pedimos a bênção aos nossos pais. Bença pai, bença mãe. É sinal de respeito. Hoje a gente vê o tratamento dado, né? A gente vê nos supermercados aí as crianças totalmente agressivas, fazendo escândalos, coisas desse nível, porque não aprenderam. Os pais não vivenciaram o seu papel, né, de pai, mãe, e os filhos não aprenderam com eles a obedecer. Primeiramente a Deus, porque se não obedecer a Deus, não obedece ninguém. Mas obedecendo a Deus e depois obedecendo os pais e os filhos também do mesmo modo. Agora veja bem, alguém já disse algo importante, que a santidade no lar é uma condição prévia para estágios mais avançados de santidade. Quem não vive uma vida de santidade no lar não vai crescer espiritualmente. Porque eu exerço 24 horas. Eu estou num templo 1 hora, 2, 3. Né? E muitos agora nem vão aos templos mais. É tudo virtual. Agora 24 horas eu estou em casa. E é aí que eu vou realmente viver uma vida de santidade. Os meus filhos veem que eu tenho íntimo de Deus, tenho uma vida santa, limpa, pura. Eu agrado a Deus com o meu comportamento. E eles vão aprender comigo, como pai, mãe, sogro, sogra, a vivência ali com Deus, e eles também vão desfrutar do mesmo propósito. Agora veja bem, você é santo. Nós somos santos dentro de casa, no lar. Mas a santidade também se expressa na vida social. Então, o primeiro círculo que a gente vive a vida santa com Deus, limpa, pura, honesta, de integridade, é dentro de casa. Então, observe bem, eu produzo para a sociedade pessoas santas, puras, honestas, íntegras, com ética moral. É dentro de casa que sai isso, para a sociedade. E agora vem
a santidade na vida social, que é reflexo do que é vivido em família. E ele coloca em Levíticos capítulo 19, 18, que estamos estudando hoje, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Primeira coisa é amar o próximo. Não tem como viver na sociedade atual, principalmente pós-pandemia, que as pessoas estão totalmente descontroladas emocionalmente e fisicamente também. Segundo os estudiosos, a pandemia deixou problemas físicos para as pessoas. O Covid marcou a sociedade mundial. E também agora, o segredo para eu viver bem é amor ao próximo. Se não houver amor ao próximo, eu não vou vencer as lutas, as batalhas, os relacionamentos não serão abençoados por Deus. E ainda, não há como separar a vida espiritual e secular. Não tem como. Nós somos um. O que a gente é de vida de santidade, intimidade com Deus, em casa, nós refletimos na sociedade. O que apresenta a sociedade, se não é uma vida de santidade, porque em casa eu não estou a viver essa vida. Não há como separar. Ou eu sou santo em todo lugar. Seja como professor, como médico, como engenheiro, dentro de um templo, a minha santidade é a mesma. E ele começa a orientar aí na vida social que nós temos que tomar cuidado com o furto, com o roubo. E olha o que ele vai colocar para nós aí em Levíticos 19, 11. Não furtareis, isso na vida social, nem mentireis, nem usareis de falsidade. Olha a falsiane aí sendo mostrada na Bíblia há milhares de anos atrás, né? Cada um com o seu próximo. Então, a nossa relação social, jamais roubar, furtar. E ele vai colocando ainda no versículo 13, não oprimas o teu próximo, nem o roubarás. É um alerta muito sério. A paga do diarista não ficará contigo até pela manhã. O que você fizer, os negócios que você fizer com alguém, com a sua diarista, você tem que pagar. Tudo que você comprometer, você tem que pagar, porque isso você, falando que é de Deus, não agindo corretamente, você vai dar mau testemunho, como nós ouvimos muito por aí. E o furto aí é a violação da lei do amor que Levítico está colocando para nós aí nesses 2 versículos, né? Tratar desonestamente os empregados, mediante a retenção do salário, burlar a lei para levar vantagem sobre o próximo. Nós estamos vendo uma sociedade que a gente está observando muitos comportamentos aí de pessoas que deveriam cumprir as leis, viver as leis, elas burlam a lei, as leis para benefício próprio e oprimem o seu próximo, levam vantagem. Isso é uma forma de furto. Você está roubando o seu próximo, burlando as leis e não agindo legalmente com o seu próximo. Mas vejam bem, essa vida de santidade na vida social é incompatível com o furto. E eu gosto muito de Efésios, capítulo 4, versículo 28, que fala assim: aquele que furtava, não furte mais. Então nós estamos diante da igreja de Efésios, as pessoas roubavam, elas tinham Jesus agora no coração, passavam a ter o Espírito Santo, uma vida santa, e a partir de agora a coisa era mudada. Aquele furtava, não furte mais, mas trabalhe fazendo com as mãos o que é bom. É tão importante trabalhar, fazer aquilo que é com as mãos, para que tenha que repartir com o que tiver necessidade. Nós estamos vivendo uma sociedade em que estamos vivendo em espanhol é nenê, em português é nem trabalha e nem estuda. Nós estamos vivendo uma sociedade que os pais estão tolerando, é importantíssimo o trabalho. Nós temos que ensinar os nossos filhos a trabalhar, conseguir o seu sustento. Isso é bíblico, isso é fundamental. E o apóstolo São Paulo lembra muito bem isso em Efésios, capítulo 4, versículo 28. E ainda ele vai lembrando no versículo 5 a 9. Quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor e não como a homens. Certo que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer seja livre. Então, a orientação, vai trabalhar, tem que trabalhar honestamente. Não pode ficar tomando cafezinho o tempo todo, não pode enganar. Eu trabalhava numa atividade, agora estou aposentado como professor, eu poderia enganar as pessoas, né, naquele processo ali, mas jamais. Eu estava ali recebendo para eu ser pago. E não precisava de câmera para observar, como hoje.
Hoje as escolas estão todas com câmeras, estão sendo observadas, vigiadas. O Big Brother está aí, presente na sociedade. Não precisa. O cristão não precisa de Big Brother. Porque ele sabe que tem um olhar divino vendo tudo e ele está fazendo tudo para agradar a Deus, não a homens. E vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles quanto vosso, está nos céus e para com ele não há acepção de pessoas. Então, vocês que é patrão também, seja honesto, pague devidamente o que o empregado precisa. Necessita, pague, certo, não engane, não trapaceie, não dê golpe. Isso é roubar, está roubando o seu próximo. E isso Deus está observando. Tremendamente o comportamento. Agora veja bem, Tiago ainda 5,4 traz para nós. Vejam o salário dos trabalhadores que ceifaram seus campos e que vocês foi retido como fraude, está clamando contra vocês. Lembre-se bem, a justiça divina é feita. De repente nós vemos um susto, nossa, a pessoa passou por essa situação, de repente, nossa, e nós vamos descobrir que aquela pessoa realmente não estava andando corretamente. Perdeu tudo, porque Deus é o dono de tudo, Ele que é o dono da prata, do ouro. E se Ele soprar, soprou, tudo é perdido, desaparece. Nós vimos agora, infelizmente, essa situação, essa fatalidade climática no Rio Grande do Sul. Pessoas tinham casas maravilhosas, de repente sumiu tudo, foram embora. Não estou dizendo que seja castigo para elas, não. Estou mostrando que nós não somos nada. Um fenômeno climático, nós não temos nada. Nós viemos nu para esse mundo e voltaremos. O Senhor deu, o Senhor tomou. E o mais importante, nossa vida com Deus, porque é a única coisa que nós vamos levar para a eternidade, a nossa intimidade com Deus, a nossa salvação em Cristo, e vamos ter a vida eterna. E o lamento dos serviços chegou aos ouvidos do Senhor. Deus ouve. Eu fico muito preocupado com o Salmo 56, quando fala que toda lágrima que eu fizer alguém derramar. O Salmo 56 tem essa particularidade. O versículo alerta, toda lágrima que você fizer alguém derramar injustamente, ele coloca no odre de Deus, que é o lugar que coloca o perfume mais especial. E chega o momento certo que Deus vai agir tremendamente. E Deus sabe a hora certa de agir. Por isso é importante se arrepender, mudar. Se tem comportamento dessa forma, peça perdão a Deus. Mude de vida, mude de comportamento, se arrependa. Porque o Senhor se agrada quando as pessoas se arrependem e mudam de vida e mudam de comportamento. Agora observe que um outro ponto importante na vida social. Então, se na vida familiar há a vivência de santidade, de ética moral, vai refletir na sociedade. As pessoas não vão furtar. E as pessoas também não vão mentir. E hoje aí nós temos um problema, nunca imaginei na minha vida que estaríamos numa internet em que o maior problema é fake news, as notícias falsas, as mentiras. E hoje a gente vive numa sociedade que você não acredita em mais nada, em termos que é colocado, porque a situação da mentira está por todo canto, por toda parte. Levíticos capítulo 19, 11 traz para nós, não furtem, a gente observou há pouco. Na minha vida social, se eu tenho uma vida santa, limpa, honesta, eu não vou furtar. Mas também não vou mentir e não engane uns aos outros. Levíticos 19, 35 ainda falando para nós. Não use medidas desonestas quando medirem comprimento, peso ou quantidade. Nós observamos hoje, né? Os produtos aumentam e diminuem nos pacotes. Tudo aumentado, há um golpe, tentando dar golpe nas pessoas em relação aos produtos que estão colocados aí diante, faltam coisas. A gente compra o produto, não está totalmente cheio o produto, tem parte vazia, tudo isso é golpe, a pessoa não age honestamente e os produtos têm o mesmo preço, não mudaram, diminuíram os produtos, as latas diminuíram, a gente se assusta até em ver, nossa, diminuiu a lata, mas o preço não diminuiu. Então, olha o alerta que é dado para nós. Levíticos 19, 36 ainda. Usem balanças e pesos honestos, tanto para cereais quanto para líquidos. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirei da terra do Egito. Ajam honestamente as suas balanças. O que você está fazendo, o que está oferecendo, tem que ser realmente compatível com o que você coloca, que você cobra socialmente. E nesses três textos aí, Levíticos 19, 11, 35 e 36, está presente a mentira. E os fins não justificam os meios. Os fins justificam os meios? Não justificam os meios. Pois ela é usada com tanta naturalidade hoje em dia. As pessoas mentem naturalmente. Tem até
a personagem aí, que é sincera demais, até virou piada, né? Fala a verdade. É claro que a gente fala a verdade em amor, né? E jamais usa mentira. E hoje as pessoas mentem naturalmente, os nossos filhos aí estão observando. Às vezes pede, filho, minta, diga que eu não estou, coisa desse nível. Deus está vendo, Deus está observando. Agora vejam bem, os discípulos de Cristo não podem se conformar com isso. E ainda colocado aí, porque nós temos uma vida santa, nós somos santos. Provérbios capítulo 1, 3. Viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto. Nós temos que andar corretamente. Porque, olha, Deus está vendo, Deus está observando tudo. E nós vamos dar conta diante de Deus. As pessoas agem como se elas não soubessem que nós temos um Deus que conhece 8 milhões de pessoas, sabe a necessidade de 8 pessoas, sabe as injustiças que são feitas por 8 pessoas, sabe o nome de 8 bilhões de pessoas e sabe o que é feito em relação às pessoas, o nosso tratamento para com o nosso próximo. Deus está observando tudo. Não precisamos de câmeras para nos vigiar. João 8,44 traz ainda para nós. Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai, que é o diabo. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então nós estamos seguindo o pai da mentira. E nós temos aí abril, que é o dia da mentira, e quantas brincadeiras fizemos, né? É normal e nós sabemos que Deus abomina a mentira. Agora vejam bem, Colossenses 3, 9 e 10 ainda diz: não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas revestindo do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nós estamos sendo transformados, sendo purificados, santificados para nos encontrarmos com Deus. Não esqueçamos isso, nós vamos encontrar com Deus. E tudo vai ser analisado, vamos ter o momento final, né? Tudo vai ser analisado, avaliado. Então, a mentira não deve se fazer presente na nossa vida, né? Mas vejam bem, na vida social, então, nada de roubo, nada de furto, nada de mentira, nada de injustiça. E a gente observa em Levíticos 19:15 a colocação para nós. Você não deve fazer injustiça no julgamento. Olha, eu tenho, assim, oro muito pelos juízes, tenho orado muito pelo Supremo Tribunal Federal, tenho orado muito pelos juízes em nível federal, estadual, municipal, porque é muito sério a justiça, porque Deus cobra. E o papel é muito sério de uma pessoa nesse papel, né, desempenhando a missão de juiz. Você não serás parcial para com os pobres, nem mostrará favoritismo para os grandes, mas julgará seu próximo com justiça. Então nós vamos orar muito pelos juízes, para que eles façam a justiça. Porque caso contrário, Deus vai cobrar deles qualquer injustiça que eles fizerem. Seriamente, e ainda diz, nesse versículo aí, a ênfase, né? Qualquer aplicação de justiça deve ser com equidade. Equidade com uma coisa justa, honesta. O juiz tem que tratar a todos de forma igual. Tudo que tem que ser feito de forma igual. Não há diferenciação nenhuma diante de Deus. Deus ama a todos nós, independente das classes sociais, independente das posições, independente das etnias. Deve haver uma só lei para ricos e pobres igualmente. Dinheiro, posição social e poder político não tem a ver com a administração de justiça. Não compramos a justiça. Ninguém compra a justiça. Por quê? Porque é Deus que dirige e Deus pede que jamais haja esse tipo de prática. Essas considerações devem fazer a menor diferença nos tribunais e nos relacionamentos pessoais. Quem fala isso para nós é o Champlin, que é aquele estudioso bíblico comentarista do Novo Testamento. Ele alerta, não é? Santidade e justiça não combinam. Então nós tomar cuidado, não somente nós, os juízes, mas nós como sociedade, como pai, como mãe, como trabalhador, enfim, a injustiça será cobrada de Deus, cobrada de todos aqueles que não a praticarem. Nós devemos viver uma vida justa. Agora vejam bem, na sociedade, não furtar, não mentir, não praticar injustiça, mas também maledicência, não fales mal de ninguém.
Nós temos que tomar muito cuidado com a nossa língua é perigosíssima. Levíticos 19:16 alerta nós. Não andarás como mexeriqueiro. É um termo, não sei se hoje se usa ainda, mexeriqueiro. Nós usamos muito isso quando criança, né? Pessoa fofoqueira. Entre os teu povo não te porás contra o sangue do teu próximo. Eu sou o Senhor. Levíticos 19:16. Levíticos 19:17. Não guardem ódio contra seu irmão no coração. Antes repreendam com franqueza o seu próximo para que, por causa dele, não sofram as consequências de um pecado. E a maledicência, né, falar mal dos outros, né, é amplamente praticada na sociedade. Aí nós temos nos meios de comunicação, e agora nós temos o YouTube, canais muitos dedicados a fofoca, a falar mal dos outros, a destruir vidas, na comunicação, na política, nas empresas, né? Então nós temos que tomar muito cuidado com a maledicência, falar mal dos outros. E a gente está vendo isso também dentro das próprias comunidades religiosas, das igrejas, a maledicência. E é claro que a maledicência, falar mal dos outros, impede que eu tenha uma vida santa diante de Deus. Tiago 1:26 traz para nós esse ensino. Se alguém entre vós cuida ser religioso, se alguém se acha religioso e não refreia a sua língua, não tem controle na sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. É religião vã. Quem fala mal dos outros não tem religião. É vã. Por quê? Porque é falta de amor ao próximo. 1 Pedro 3:8 traz ainda, quanto mais tenham todos o mesmo modo de pensar. Sejam compassivos. Nós vamos ter compaixão. Mesmo quando um irmão, alguém pratica algo não bom, vamos orar por essas pessoas para que Deus mude e transforme. Nós somos sacerdotes de Deus, não fofoqueiros do diabo. Amem-se fraternalmente. O amor é a tônica da vida. Nós vamos viver eternamente. A essência de Deus, Deus é amor. Nós vamos viver eternamente em amor em Deus. Sejam misericordiosos, quer dizer, tenham compaixão e sejam humildes ou sejam submissos a Deus. E ainda observamos no versículo 9 de 1 de Pedro 3, não paguem mal com o mal, não há de maneira nenhuma, nem injúria com injúria. Pelo contrário, peça que Deus abençoe esse que vos fere. Esse é o papel realmente de uma pessoa santa, uma pessoa que é íntegra de Deus, tem uma vida limpa, pura. Ele ora por aqueles que o ferem, pois fomos chamados para sermos bons para com os outros. E por isso Deus nos abençoará como o que nos prometeu. Deus abençoa aquele que abençoa o seu próximo, mesmo aquele que o odeia. Quem quiser amar a vida e ver dias felizes, aí no versículo 10 e 11, 1 Pedro 3. Guarde a sua língua do mal e seus lábios da falsidade. Cuidado com a língua, porque atrapalha a vida espiritual e interfere, impede que a gente tenha uma vida santa. Afaste do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. A Bíblia é clara, se depender de vós, tende paz com todos. E o versículo 12. Observe bem a orientação de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 12. Porque os olhos de Yahvé, do Senhor, estão sobre os justos e seus ouvidos estão atentos à sua oração. Deus está atento à nossa oração. É tão importante isso, a oração. Eu estava vendo um livro de um antropólogo que pesquisou os evangélicos no Brasil e ele admirava, falando da Assembleia de Deus, os irmãos chegam na igreja e a primeira coisa, dobram o joelho e oram, conversam com Deus. Isso chamou muita atenção do antropólogo. Ele ainda não é, ele não tem uma intimidade com Deus como nós temos, mas ele chamou a atenção, ele quando foi até expressar essa atitude, ele chamou que ele até ajoelhou-se ali diante do entrevistador, naquele podcast, mostrando realmente, porque o ouvir de Deus está atento à oração, cuidado, e nós vamos colocar diante de Deus. As pessoas que nos ferem, nós vamos colocar em Deus para Deus transformar essas pessoas, e para Deus também agir no tempo certo, na hora certa, para que elas sejam transformadas. Mas o rosto de Yahvé se vira contra os que praticam o mal. Não se esqueçam disso. Quem fala mal dos outros não agrada a Deus, e Deus pode agir tremendamente em relação à pessoa. Mas veja bem, a vida de santidade em família me prepara para a sociedade, e de tal maneira na vida social a gente não furta, a gente não mente, a gente não pratica injustiça, a gente também não pratica vingança. Olha bem aí, Levíticos 19:18. Não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas amem cada um o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Deus cobra. Vingança não é nada de Deus. Em inglês é revenge, que é aquela série famosa,
americana da adolescente que veio vingar-se, não é? Se tiver um dia, assista a série, interessante. Mas o que observamos, Deus não se agrada de maneira nenhuma desse processo. A vingança, né, ela é proveniente do rancor e impede a ter uma vida santa diante de Deus. E o remédio contra esse mal está no amor, pois é fruto da regeneração, daquela transformação que o Espírito Santo faz em nós, nos proporcionando uma vida santa, uma vida de santidade. 1 João 4, 7 a 8 traz para nós. Amados, é a orientação a nós. Amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não é de Deus, não é nascido de Deus. Não sou eu que estou a falar isso, é o texto bíblico, 1 de João, capítulo 4, 7. Leia, reflita, porque o amor faz com que não haja no meu coração esse sentimento de vingança, de rancor, querendo pagar mal com o mal, né? E ainda aprendemos lá em 1 João 4, 8. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, se não há amor, não existe Deus. Pode participar de todos os trabalhos religiosos, pode participar, fazer uma série de apresentações e tal, mas se não tem amor, não é de Deus, porque Deus é amor. Então a santidade está ligada à prática desse mandamento de Deus. E envolve não só o relacionamento com Deus, mas também com as pessoas. Eu vou refletir na minha relação interpessoal com as pessoas esse amor de Deus que habita em mim e essa vida santa que Deus está trabalhando em mim durante o processo agora de minha santificação. Uma vida separada, limpa, pura, honesta, comportamental, reflete o que está havendo dentro de mim pela ação de Deus. Marcos 12, 28 traz assim para nós. Um dos mestres da lei aproximou-se e os ouviu discutindo. Notando que Jesus lhes dera uma boa resposta, perguntou: de todos os mandamentos, qual é o mais importante? E aí, Marcos 12, 29, respondeu Jesus. Olha a colocação importantíssima. O mais importante é esse. Ouve, Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. E o versículo 30 ainda de Marcos 12. Olha o que diz a nós. Que somos santos. Ame o Senhor e o seu Deus de todo o coração. A prioridade, a verdadeira religião é isso. Ame a Deus de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o sentimento, de todas as suas forças. Deus é a pessoa mais importante. Mais importante na minha vida é o primeiro. Marcos 12, 31. O segundo é este. Ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que esse. Resume todos os 10 mandamentos, né? A gente observa aí os 5 primeiros a Deus e os outros 5 ao próximo. Então a gente observa biblicamente orientando, né? Nada de vingança, mas um coração que tem o amor de Deus, ele vai expressar esse amor e vai conquistar, ganhar essas pessoas que não têm o amor de Deus, por isso tem essas práticas que a gente observa aí pelo texto. E o versículo 32 ainda de Marcos 12. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nesta era, nem na era que há de vir. E o versículo 33. Amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento e todas as forças, e amar ao próximo como a si mesmo, é mais importante do que todo o sacrifício e oferta. É mais importante que tudo. Cultos, pregações, vigílias, tantas outras coisas. Se não tiver amor, não tem sentido. E o 34 ainda. E ainda é uma palavra dura de Jesus ao seu povo naquele período. Raças de víboras. Como podem vocês que são maus dizer coisas boas? E ainda seriamente esse texto a nós, que temos uma vida santa. Pois a boca fala do que está cheio o coração. Então reflete o que está dentro de mim. Se eu tenho uma vida de santidade e intimidade com Deus, isso é reflexo no meu viver. Por isso, você é santo? Somos, que temos Jesus em nós, Cristo, o Espírito Santo habita em nós. E nós temos essa vivência de santidade em casa e refletimos na sociedade. E agora, vejam bem, a santidade na prática religiosa. Nós somos um país religiosíssimo. Recentemente eu estava assistindo um documentário em que falava que um país da Europa, a Islândia, se não me falha a memória, acho que Islândia, ou Finlândia, uma delas, os países escandinavos, 84% das pessoas não acreditam em Deus. Se não me falha a memória, é uma coisa nesse nível. Ou
um desses países escandinavos. Não estou muito certo aqui agora, mas é um deles. 84% das pessoas não têm interesse em Deus. Porque muitas vezes a gente não pode atirar pedras. A prática religiosa das pessoas reflete algo que não tem nada a ver com Deus. E isso é seriamente. E a santidade reflete na minha prática religiosa, vivência religiosa. E tomar cuidado, porque a idolatria é um perigo muito sério, muito grave. E é o que ele alerta aí a nós. Levítico 19, 4. Não se voltem para os ídolos, nem façam para si deuses de metal. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. E o versículo 5. Quando vocês oferecerem um sacrifício de comunhão ao Senhor, ofereçam de modo que seja aceito em favor de vocês. Ao repúdio à idolatria. E quando a gente fala em idolatria, é tudo aquilo que eu coloco no lugar de Deus. Ser idólatra é ter um Deus, seja o dinheiro, seja as minhas propriedades, seja qualquer coisa que eu coloco no lugar de Deus, é idolatria, porque ele é o primeiro, ele é o único, ele não aceita dividir a sua glória com ninguém. Então, idolatria, qualquer coisa que eu coloquei no lugar de Deus, é idolatria. E aí a recomendação permeia todo o Pentateuco, culto somente ao único e verdadeiro Deus. E a palavra hebraica traduzida aí por ídolo, que a gente viu há pouco aí, significa nada. 1 Coríntios capítulo 8, 4 a 6, olha o que diz a palavra. No tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo e que não há senão um só Deus. 1 Coríntios 8, 4 e ainda 1 Coríntios 8, 5. Pois existem os que são chamados de deuses, tanto no céu como na terra, como também existem muitos deuses e muitos senhores. Agora veja bem o versículo 6. Para nós, porém, há um único Deus, o Pai de que vêm todas as coisas e para quem vivemos, e um só Senhor Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. O único caminho para... Eu estava conversando com uma pessoa que veio conversar sobre espiritualidade comigo, e eu estava mostrando para ela que o único caminho, e ela viu, nós vimos biblicamente, o único caminho para chegar ao céu, ao Pai é Jesus Cristo, né? Que é o único verdadeiro caminho. E algo também importante na prática religiosa. O Deus é o único na minha vida e eu sirvo através de Jesus de todo o meu coração, mas também oferta de louvor ao Senhor, né? Louvai ao Senhor porque é bom cantar louvores ao nosso Deus, isso é agradável, decoroso é o louvor. Salmo 147, versículo 1. Levíticos capítulo 19, 23, fala a nós nessa oferta de louvor ao Senhor. Primeiro alerta na prática social, repúdio a idolatria. Depois, oferta de louvor ao Senhor. Quando entrares na terra e plantardes toda sorte de árvore de comer, ser-vos-á vedado o seu fruto. 3 anos vos será vedado, dele não se comerá. Versículo 24. Porém, no 4º ano, todo o seu fruto será santo. Será oferta de louvores ao Senhor. Nós temos que ter uma gratidão muito grande por tudo que temos recebido de Deus, demonstrar essa gratidão. Nós temos, a Bíblia é clara, né? Que a gente tendo o que comer, vestir, teto sobre a cabeça, devemos agradecer a Deus. E aí é a orientação dada na prática religiosa. E o versículo 25, de Levítico 19. No 5º ano, porém, vocês poderão comer as suas frutas, assim a sua colheita aumentará. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Então aí a gente vê a oferta de louvor ao Senhor. Nós temos o estudioso Chaplin, e ele comenta aí essa parte e traz para nós um ensinamento. O proprietário da árvore e os pobres tinham uma espécie de refeição comunal em honra a Yahvé, a fonte de todas as coisas boas. A generosidade do Senhor era ser reconhecida por meio dessa refeição. Então havia uma comunhão entre eles, do povo de Israel, e a mesma coisa hoje, né? Nós trabalhamos para que todos possam ter o seu sustento, ter o que vestir, o que comer, e sejam agradecidos a Deus. E socialmente temos que trabalhar para que haja isso, né, vivido e trabalhado pela prática religiosa. Mas vejam bem, respeito ao sagrado. Então, na prática religiosa, se eu tenho uma vida santa, eu não tenho nada no lugar de Deus, não tenho idolatria nenhuma, eu pratico os louvores, sou grato a Deus por tudo isso, e eu tenho respeito ao sagrado. Quando a gente lê Levíticos 19, 26, diz aí, não comam nada com sangue, não pratique adivinhação, nem feitiçaria. Então aí nós aprendemos não comer nada com sangue,
era a base do sistema sacrificial no Velho Testamento, que simbolizava a vinda de Cristo, que derramaria o seu sangue por nós no Novo Testamento. E a gente, quando lê Levíticos e Hebreus, é importante, você querendo ler os dois, você compreende essa relação, respeito com o sagrado. Então eles não comiam sangue e tal, porque representava, o sangue era vida, o derramamento de sangue, havia o sacrifício que era feito, era derramado sangue. Quantos cordeiros, animais morreram pedindo perdão pelos pecados? E quando havia sacrifício, eles colocavam a mão no animal para pedir perdão, simbolizando a vida deles. Então eles não comiam porque era um respeito ali, que o sangue significava vida a eles. Hoje não temos mais isso, porque o sangue de Cristo já veio, foi o cordeiro pascal, ele pagou por todos os nossos pecados, o seu sangue foi derramado, então não há mais necessidade hoje do sangue, né? Por isso não tem problema, pode comer chouriço, não há problema nenhum. O que acontece era o respeito ao que era feito em relação a Deus através do sacrifício. Hoje já não há mais isso, mas hoje há sim um respeito pelas coisas de Deus. E também ele alerta, na prática religiosa, também a questão da superstição. Ele coloca a rejeição a todas as superstições, não é? A gente leu lá no versículo, né, aí no versículo 26, não como nada com sangue, não pratique adivinhação, nem feitiçaria. Era a orientação dada aí, nada de se envolver com essas crendices, não é? Com esses ensinos, com essas superstições, com essas fábulas, com essas lendas. Isso não é de Deus. O que está fora da palavra de Deus não é de Deus. E em 2 Timóteo capítulo 3, 16 e 17, ele alerta a nós. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Não dá para acreditar em crendices, em adivinhações, em feitiçarias. Isso não provém de Deus. Porque hoje nós temos a palavra de Deus que nos orienta. E é nela que nós temos que pautar a nossa vida aí colocada por Paulo falando a Timóteo. Concluindo, nós temos um desafio muito grande a ter uma vida de santidade. Primeiro na vida familiar, depois na vida social e depois na nossa prática religiosa. Nós temos que seguir os princípios de Deus em nossa vivência como servos dele. E temos que procurar em tudo, né, essa vida de santidade para agradar o nosso Deus. E é importante pedir a Deus que tire de nós tudo aquilo que não agrade, que nos livre, nos purifique, para que a gente tenha uma vida santa, agradável e que cada vez mais sejamos íntimos, mais santos, mais puros diante de Deus através do Espírito Santo. E isso é efetuado através da leitura da Bíblia e da oração. É por esse meio que o Espírito Santo usa para me transformar, para me santificar, lendo a Bíblia diariamente e orando. Eu recebendo a palavra de Deus, a orientação, e eu falando com Deus através da oração. Ele nos limpa, nos lava e nos prepara. Porque quando nós partimos dessa vida, imediatamente naquela hora o Espírito Santo limpa tudo. Nós vamos caminhar nessa vida até o final, nessa luta, nessa batalha, mas na hora de partir para a eternidade, somos purificados pelo Espírito Santo e entramos e moramos com Deus para sempre em vida de santidade. Que Deus abençoe. Amém. Nesse sentido, nós vamos terminar a meditação de hoje, é claro. Nós já começamos cantando, falando da santidade, agora nós vamos terminar cantando o hino Santo, 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 de Reginald Eber, lá em 1827, e o João Gomes da Rocha, em 1878, prepararam a letra. E a música é do John Baxter Dykes, de 1861, e Donald D. Catherine, de 1940, a origem da música. O título é Santo, Santo, Santo. E o texto traz para nós, nos alertando para essa vida de santidade. Santo, 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 Deus onipotente, porque Ele tem o poder sobre tudo. Louvam nossas vozes seu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo. És Deus triuno, excelso Criador. E ainda diz, Santo, Santo, Santo,
Nós, os pecadores, não podemos ver tua glória sem temor. Tu somente és santo, só tu és perfeito, Deus soberano, imenso em teu amor. E ainda diz, santo, 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 todos os remidos, juntos com os anjos proclamam teu louvor. Um dia nós vamos estar juntos no céu com os anjos, louvando, proclamando a Deus, o que cantamos aqui agora. Antes de formar-se o firmamento e a terra, eras e sempre és, e has de ser, Senhor. O Senhor é o dono de tudo. A Ele eu sirvo, para Ele eu vivo, e é para a glória dele que estou aqui. E ainda diz, santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, santo, justo e compassivo, Deus soberano, Ele é o Senhor de tudo, excelso Criador. Antes de cantarmos, vamos orar, vamos interceder e agradecer. Oremos. Senhor, como é bom nós sentimos a Tua verdade no nosso coração. Nos purifique, nos lave, nos limpe, nos dê uma vida de santidade, que a gente possa ter essa vida de santidade em família e refletir na sociedade a vida de santidade. E depois nas nossas práticas religiosas, nas nossas vivências nos templos, na sociedade em que vivemos espiritualmente, que o Senhor esteja ali operando, nos usando e que tenhamos essa vida de santidade. Agradecemos ao Pai porque a Tua palavra fala ao nosso coração e o Senhor tem falado a muitas pessoas através da Escola Dominical Online. Agradecemos ao Pai porque muitas pessoas têm aprendido de Ti, têm se tornado íntimo do Senhor através do estudo feito da Tua palavra aqui na Escola Dominical Online. Grato, Senhor, porque o Senhor tem cuidado do nosso país, tem cuidado da nossa nação. Mas também, Senhor, temos enfrentado problemas. 26 milhões de pessoas já sofreram esse ano com problemas climáticos no Brasil. E seja o Pai agora acompanhando o sul do país. Tem misericórdia, ó Pai, do Rio Grande do Sul. Protege aquela pátria, cuida daquele povo, cuida daquelas pessoas que precisam do auxílio material e espiritual. E seja o Pai operando na vida da Bia, que está com tuberculose, Senhor. A nossa aluna, amiga, Ana Lix, pediu oração por ela. É o clamor de Ana Lix em todos os grupos. Tem misericórdia da Bia, Senhor, nesse momento. Assista a todo o tratamento. A restaure, Senhor. Abençoe a sua vida e a sua família. Agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem operado na vida de Lorena, continua cuidando dela, restaurando também a sua saúde. Sabemos, ó Pai, que o Paulo precisa tanto de Ti. Ele é o cunhado da professora Neila. E ele está precisando da Tua graça, do Teu poder. Eu não sei o que ele necessita, mas o Senhor sabe. E seja a operar. E seja, ó Pai, também aquelas pessoas que entregaram suas vidas a Jesus. Tanto em Apiaí, quanto no estado de São Paulo, em nível Brasil e em nível de mundo. Que o Senhor esteja cuidando de todas elas, fortalecendo suas vidas espirituais. E seja, ó Pai, também com a Cida. Sabemos, ó Pai, que ela está com tumor na tireoide. E seja operando nesse tratamento dela, restaurando a sua saúde, Senhor, cuidando dela e de sua família. E seja, ó Pai, também com a Helena, 5 meses, necessita da Tua graça, do Teu poder. E seja, ó Pai, cuidando da Ellen, também filha, e também do Tiago, que é o genro, Senhor, e da Leonícia, pedido da nossa irmã Leonice, a mulher que ora por essas pessoas, a Helena, a Ellen e o Tiago. Esteja cuidando deles, Senhor, guardando, operando, assistindo-os com a Tua graça, com o Teu poder. Agradecemos ao Pai por esse momento tão especial. Cuida de cada um de nós, derrama a Tua graça, que a Tua palavra fale profundamente, nos alimente e que a gente tenha essa vida de santidade dentro do Senhor em todo o tempo. E que a nossa vida cada dia mais reflita o Teu amor e que a gente viva em família essa santidade em amor a Deus e ao próximo e em sociedade e nas práticas religiosas. Possamos viver realmente uma vida de santidade. Guarda-nos, agradecemos por esse momento e nos abençoe em tudo. Oramos e oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos agora então cantar o hino.
nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és Deus triuno, excelso Criador. Santo, 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 nossos pecadores não podemos ver tua glória sem tremor. Tu somente és santo, só tu és perfeito, Deus soberano, imenso em teu amor. Santo, 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 todos os reunidos, juntos como os anjos proclamam teu louvor. Antes de formar-se firmemente a terra, eras e sempre és, e has de